Olá, chegamos ao 26º episódio do nosso podcast. É uma honra ter você aqui comigo. Não se esqueça de fazer o download dos episódios anteriores e, se puder, compartilhe. Você pode estar abençoando vidas. Nosso tema de hoje é: ainda resta um descanso para o povo de Deus, com base em Hebreus 4:9, que diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Nunca se viveu tão sem perspectivas como nos dias de hoje, cujo background, ou o pano de fundo, é a pandemia do Covid-19, o famigerado coronavírus. A pandemia mata jovens e adultos de forma repentina e cruel. Eu perdi 2 amigos jovens, 4 vizinhos e tenho conhecidos internados e entubados com poucas chances de sobrevivência. Já não há leitos suficientes na rede hospitalar. A pandemia deixa sequelas nos que escapam da morte. Ela já enlutou centenas de lares, abalou estruturas de grandes e pequenos, não sai do noticiário principal, desencadeia crises econômicas, derrocadas financeiras, suscita disputas e inimizades e deixa os humanos sem norte, sem rumo e, como diz o ditado popular em nosso país, sem eira nem beira. Numa situação que guarda similaridade com a atual, o autor do Salmo 121 faz uma pergunta desesperada e ele mesmo dá uma resposta alentadora. Lembrando que as datas dos Salmos abrangem pelo menos 9 séculos e que Moisés escreveu no 15º século antes de Cristo, eu leio para você os 2 versos primeiros desse precioso Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nos dias de hoje, em que a humanidade, em conflito generalizado, não vislumbra uma saída de paz, de serenidade, de prosperidade, de saúde plena e de tratamentos dignos, emerge da Bíblia uma expressão que, crida, analisada e praticada, é sem dúvida a saída desse turbilhão de sentimentos e frustrações. Hebreus 4:9, eu repito: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Sim, na contramão estamos cansados, corpos cansados, mentes cansadas, almas cansadas. Precisamos repousar aqui e no porvir. Quero fazer uma abordagem temática desse repouso de forma objetiva e didática, afirmando que Deus pode fazer agora uma mudança mais do que significativa em nossas vidas. Quero me socorrer dos comentários bíblicos de Moody em trechos de relevância para essa pequena reflexão. Ele diz: há 2 opiniões básicas que prevalecem quanto ao prometido descanso. A primeira coloca o descanso no futuro, como sendo o descanso celestial ou entrada no reino de Deus. A segunda coloca mais ênfase sobre o descanso presente do que sobre o prometido descanso do futuro, embora este último não seja desprezado. Este descanso da fé é chamado plena submissão, a qual é considerada como uma experiência singular. Ele cita Erdmann. Esta segunda posição enfatiza a presente realidade do descanso da fé como um acessar das nossas obras, o que coloca o crente em um relacionamento mais íntimo com Cristo. Aqui, digo eu e não Moody, cabe dizer que é preciso priorizar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o modo justo de viver, como afirma Mateus 6:33, que eu leio para você. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e
todas essas coisas eu vou repetir, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Observe, eu me preocupo em servir e adorar a Deus, e Deus trabalha para prover todas as coisas das quais necessito, ou seja, ainda há um descanso para o povo de Deus, em que pese o caos que nos rodeia. Voltemos ao texto de Moody. O prometido descanso continua à disposição. A promessa de Deus não foi esgotada pela geração do deserto. Só o fracasso em permanecer firme na fé limita a entrada nesse descanso. Esta é a aplicação direta das advertências contra as incredulidades nas declarações anteriores. A nós foram anunciadas as boas novas. Parece uma declaração difícil por causa das traduções variantes, mas não é difícil de entender. A fé do crente exercitada em relação à promessa de Deus garante o descanso. E agora sou eu quem digo, estou falando do descanso aqui na terra, no presente, no nosso cotidiano. Segundo Moody, a oferta do descanso foi reforçada pela referência à palavra de Deus, isto é, referência a Cristo, Ele, a palavra de Deus, como a palavra viva e a revelação, ou a palavra escrita. 5 afirmações, segundo Moody, foram feitas em relação à palavra de Deus. Logos tou deu. Número 1, ela é viva. Veja, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Número 2, ela é a palavra do poder ou da energia criadora. Eu leio para você João, capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Número 3, a palavra de Deus penetra fazendo separação até entre os relacionamentos mais íntimos. Eu repito Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Número 4, a palavra de Deus é o juiz dos pensamentos mais íntimos. Em Hebreus 4:12, nós temos no finalzinho do versículo, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Número 5, a palavra de Deus é o agente pelo qual Deus trata diretamente com a criatura. Desse modo, a palavra de Deus revela o homem todo, particularmente em relação às atitudes do coração e sua fé. Essa fé que o capacitará a entrar no repouso. A palavra de Deus examina, julga e adverte o cristão a que viva santamente e creia. Vamos então ver a expressão direta e objetiva de 2 Crônicas 7:14. É verdade, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou repetir esse finalzinho. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estamos vivendo dias dificílimos na face da terra e a tendência é de que eles sejam cada vez mais difíceis. Charles Spurgeon faz uma abordagem poética de profunda importância no trato do repouso que ainda resta para o povo de Deus, numa aplicação ao presente
E ao porvir, ele diz: aqui minhas maiores alegrias trazem diante de si a perspectiva da morte. Minhas formosas flores murcham, meu delicioso cálice é lançado aos detritos. Os mais doces pássaros caem devido às flechas da morte. Os mais agradáveis dias passam a ser noites e as ondas da minha felicidade precipitam-se na maré baixa da mágoa. Entretanto, lá tudo é imortal. A harpa não se desgasta, a coroa permanece imarcessível, os olhos não se obscurecem, a voz não falha, o coração não hesita e os seres imortais estão completamente envolvidos em deleite eterno. Será um dia felicíssimo aquele em que a mortalidade for absorvida pela vida e o descanso eterno começará. Em adendo a esse texto de Spurgeon, eu leio para você segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 4, para que entendamos a profundidade das palavras de Spurgeon. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, e não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Em Cristo garantimos o repouso aqui e lá. Ele é o Senhor das eras. Ele conjuga o verbo ser no presente do indicativo em qualquer ocasião. No passado ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. No presente ele diz: eu sou o que sou. Êxodo 3, verso 14. No futuro ele exclama: pelos séculos dos séculos, eu sou. Apocalipse 1, 17 a 18. Eu leio para você: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs em minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Se ele é Deus ontem, é Deus hoje e é Deus do futuro, certamente é o nosso descanso, o nosso refúgio, o nosso esconderijo hoje. Eu repito Mateus 6,33 para você: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pense nisso, e o Deus de paz e de descanso te fará repousar em segurança. Obrigado por estar aqui comigo. Até o próximo episódio, na semana que vem, se Deus quiser.